Olá, boa noite aqui Facebook, boa noite Instagram. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Boa noite a todos, boa noite a todas. Mais uma noite especial aqui com o nosso Café Terapêutico com Marcela. Então vamos lá, né? Vocês que vão entrando, vão chegando, vão me dando aqui um oizinho. Vão me dando um olá aqui, se tá tudo certo, se vocês estão me vendo e me ouvindo bem, né? E enquanto isso eu vou me apresentando. Se você por acaso está me vendo pela primeira vez, ou você chegou agora, eu me chamo Marcela Pulido, sou terapeuta holística, vibracional e coach de equilíbrio sistêmico de vida. Então sejam bem-vindos, boa noite mais uma vez, boa noite Neidinha, seja bem-vinda minha amiga, é um prazer ter você aqui. Aqui no Facebook, quem for chegando vai me dando um oizinho também, né? E o Facebook, às vezes, fica com uma conexão um pouco lenta, né? Então, às vezes, não dá pra ver quem tá entrando. Mas, pronto. Boa noite, boa noite. Pra quem não viu o post de hoje, né? Hoje temos um assunto... Ai, obrigada, Neidinha. Eu sei que você tá sempre por aqui. Seja bem-vinda sempre, viu, minha querida? É um prazer enorme ter você aqui. E... Gente, o meu gato tá aqui aperreando, querendo entrar dentro do armário. Ele é uma figura, esse gato. Cíntia, boa noite, seja muito bem-vinda. Você também aqui no Instagram. É um prazer ter você aqui. Então, né, se você caiu aqui, não foi por acaso. Você não caiu aqui de paraquedas, é porque essa live, esse assunto de hoje é pra você. É pra você, tá certo? Então aqui, vão colocando um oizinho aqui no Face... Adelaide, seja muito bem-vinda, Adelaide. É um prazer imenso ter você aqui. Boa noite. Então, o que é que nós temos para o assunto de hoje, né? Se você não viu o post, nosso assunto de hoje é: você se sente bom ou boa o bastante? Você se sente bom ou boa o suficiente? Eis a questão, né? Às vezes a gente acha que tem uma autoestima super lá em cima, né? Que tem uma vida normal e que a gente não tem a noção de que por pequenas coisas a gente acaba por sabotar. Coisas incríveis que poderia vir pra gente, né? Coisas incríveis que nós podíamos criar na nossa vida pelo fato de não se sentir boa ou bom o bastante ou o suficiente, né? Ou não se sentir capaz, que também faz parte, e tudo tá interligado com essa mesma crença, né? Que, digamos, é uma crença que você instala. Eu vou explicar tudo isso aqui pra você. Você vai pegar aqui e para descobrir, né, de onde isso vem, por que isso acontece e o que você vai poder fazer para que isso possa sair, né, você possa lidar melhor com isso, para que isso não possa interferir na sua vida. Chegando aqui mais gente no Face, Carlos Cassimiro, seja bem-vindo, boa noite para você também. Então aqui, né, o nosso café terapêutico, não podia deixar meu café ou meu chá, né, se você não gosta de um café à noite ou não suporta um café, pegue seu chá, pegue a sua água, pegue papel e caneta, que hoje o assunto é quente. Tanto como o meu café. E hoje é uma noite muito especial para mim, né, e se você conhece um pouco da numerologia, você já percebeu que hoje os números se repetem, né? 11/11. Então, hoje o dia passou para mim se repetindo esses números. 111, 11, 11, 11, 11 horas e 11 minutos. Então, foi muito incrível, porque esse número se repetiu em várias coisas que eu estava fazendo. E, lógico, né? Eu fui buscar para trazer para vocês aqui o significado do número 1, né? Que ele está se repetindo 4 vezes. Então, significa que a força do número 1 está sendo multiplicada por 4 vezes. E com isso, né, quando eu vi, isso me trouxe, assim, muito forte em mim, em oferecer um presente para vocês. Um presente antecipado de Natal, né? Que vocês vão descobrir no final o que é que vai ser. Porque me inspirou isso aqui, eu pensei... Disse, vale muito a pena presentear essas pessoas maravilhosas que estão aqui me seguindo com um presente de Natal para que possa já trazer uma movimentação na sua vida para 2020. Então aqui o significado do número 1, né? O número 1 ressoa com as vibrações e atributos dos novos começos e recomeços.
Independência e individualidade, iniciativa e assertividade, ambição e motivação, sucesso e liderança, coragem e força, criação e criatividade, autoconfiança e tenacidade, realização, felicidade e satisfação, inovação, autodesenvolvimento e unidade com a vida, né? Quando a gente se torna um com a vida, um com o todo. O número 1 nos lembra que criamos nossas próprias realidades com os nossos pensamentos, crenças, intenções e ações, né? E foi aí que tinha tudo a ver com o tema de hoje, né? Que quando a gente tem certas crenças que nos limitam, nós não conseguimos criar a vida dos nossos sonhos. E agora que está nessa virada de ano, se você, por um acaso, não teve ou não conseguiu conquistar tudo aquilo que você gostaria de ter conquistado, tudo aquilo que você gostaria de ter feito nesse decorrer do ano de 2019, não é tarde. Ainda tem tempo, basta você querer. Basta você começar agora, para que você possa começar 2020 com uma vida nova, né? Já transformando, porque pequenas mudanças trazem uma grande transformação. Então, a nossa voltado para isso, para que você possa se inspirar, se fortalecer, para que 2020 chegue trazendo tudo de mais maravilhoso para você. Então, aqui, né, a nossa surpresa vai ficar para o final, então não deixe de acompanhar. O que eu tenho para hoje, né? Coisas boas, coisas maravilhosas. Em relação a isso, né? Ai, que susto, meu Deus. Foi o meu gato que passou aqui por trás. Eu quero saber se é com algum de vocês que eu estou falando, né? Em relação a não se sentir bom o bastante, a não se sentir o suficiente, em relação à sua própria vida, em relação a conquistar aquilo que você quer, aquilo que você deseja, o que aconteceu com você, com a sua vida durante esse ano inteiro. Se é com você que eu estou falando, coloca um oi, um eu aqui pra mim, um sinal, qualquer coisa, para que eu possa saber. E assim eu fico sabendo, se você está me vendo e me ouvindo também, né? Para que nós possamos dar continuidade. Vou falar muito para quem é imigrante, né? Que isso é muito importante, que você tenha a consciência de tudo isso que eu vou trazer nessa noite de hoje, porque se você imigrou, você vai passar por muitos momentos parecidos com as coisas que vão ter aqui. É diferente, nós precisamos de uma força muito grande, nós precisamos de uma força de vontade. A gente pensa que só isso é suficiente. Mas não é, né? Então, todos nós que imigramos, nós queremos ter uma vida melhor, nós saímos do nosso país em busca de coisas mais maravilhosas. Então, fica aqui, você vai entender o que é que pode fazer para mudar a sua vida, né? Então, isso é muito importante. Então, se você tá meio baixo astral, meio borocochô, meio assim, por causa desse ano que talvez não tenha trazido os frutos que você gostaria, né, por estar quase acabando o ano e você se dá conta hoje de que não trouxe, de que não conseguiu realizar tudo aquilo que você tinha planejado lá em janeiro, né, ou na virada do ano que passou. E de repente chega agora quase no final do ano e você diz, meu Deus, eu não consegui fazer quase nada da minha vida. Ai, que vida é essa, né? E você depois começa a reclamar, e começa a se desmotivar, e começa a ficar desanimado. E mais um ano se passou e você, se não cuidar, você vai fazer a mesma coisa nesse ano que entra agora, né? Então, talvez você quisesse mais realização na sua vida, ou mais dinheiro na sua vida, né? Fazer mais dinheiro para que você pudesse ter escolhas, né? Liberdade financeira, mais poder de escolha, ou poder talvez ajudar pessoas da sua família, né? Amigos, né? Ou talvez até uma instituição, alguém que você quisesse poder ter ajudado melhor e você não pôde porque você não tinha. E muitas vezes a gente até faz isso, né? Descobre um santo para cobrir outro, né? A gente faz aquilo que não poderia, né? Ajudando outras pessoas e depois faz falta pra gente e a gente aí já começa toda aquela desanima. Nossa, agora eu fiz pra fulano, agora falta pra mim. Então você acaba por vibrar na escassez, né? Na falta. Isso não é legal. E aí... se nesse caso isso aconteceu com você, essa live é pra você, esse assunto é pra você, tá certo? Então, o que vem acontecendo com você durante o decorrer desse ano? Foi positivo? Você conseguiu conquistar tudo que queria? Foi mais ou menos? Não foi nenhum nem outro? Como é que foi pra você esse ano? Conta aqui pra mim,
né? Ou então pensa aí, faz uma reflexão, faz uma retrospectiva do seu ano, né? Porque o que acontece, né? Às vezes você vem passando por momentos e de repente você julga que é desafiante ou que é talvez difícil e de repente o que acontece? Aparece uma oportunidade, né? Aparece uma oportunidade para você se desenvolver mais, para você conquistar mais coisas ou para você fazer mais dinheiro, né? E de repente talvez até trocar de trabalho. E o que acontece? Você se sabota. Você acaba por deixar passar oportunidades lindas e maravilhosas na sua vida, boa o bastante. Ou você não se sente inteligente o suficiente, ou você não se sente culta o suficiente, aí você vai, né, acaba por desanimar e dizer assim, deixa isso pra lá, já não vou mais, isso não é pra mim, né? Você começa a pensar um monte de coisa negativa ao seu respeito, você mesmo se coloca pra baixo, né? Talvez um trabalho novo que você morria de vontade de conquistar. Aí, de repente, essa oportunidade aparece e, por não se sentir capaz, você desanima e você não vai nem sequer enviar o seu currículo para aquela vaga. Porque você diz assim, nossa, tá vendo que aquilo não é para mim? Né? Às vezes acontece, às vezes eu já presenciei isso, né? De uma pessoa conhecida minha, uma mulher. Ela tinha encontrado um homem muito gentil, muito simpático e estava rolando muito bem, o relacionamento estava indo muito bem. Até um dia que ela resolveu se sabotar. Porque ele era bem sucedido, ele era médico, ele tinha boas condições financeiras, ele tinha o ciclo meio social dele era né, médicos, enfermeiros e pessoas bem sucedidas, e isso fez medo a ela se assustou. E ela começou a ficar se achando inferior a ele. E ela começou a pensar, né? Ele tem boa família, eu venho de família humilde, não é um homem pra mim, eu não sou boa o bastante, eu não sou boa o suficiente, eu não sou rica o bastante, eu não sou bonita o bastante, eu não sou elegante o bastante. O que você não é 3 pontinhos o bastante? Ou 3 pontinhos o suficiente, né? E ela não se achava interessante o bastante, inteligente o suficiente, talvez para acompanhar ele nessas reuniões com amigos, com familiares e com pessoas bem-sucedidas que talvez tivessem um conhecimento de alto nível. Então ela se sentia inferior a isso, a esse conhecimento dele. Ela se sentia que não era culta o suficiente. E isso fez com que ela sabotasse a relação dela. Ela começou a achar que não era para ela. E tinha tudo para dar certo. Continuou chegando aqui no Facebook. Elizabeth, é um prazer ter você aqui. Seja bem-vinda. E para os outros mais que forem entrando, porque às vezes eu não consigo ver o nome. O Facebook às vezes engana. Coloca aqui o númerozinho, mas não coloca o nome da pessoa. Então, para todos que estão entrando, que eu caso não tenha dito o nome, é porque eu não consigo ver, tá certo? Então, boa noite para todos vocês. E aí acontece às vezes com os homens também. Né? Quando se colocam para baixo, se sentem inferior, que não é bom o bastante, né? Já também aconteceu de ver casos de homens de encontrar uma mulher que era muito bonita, né? E acontece desse homem não se sentir tão bonito quanto ela. Então ele não se sentia bonito o bastante, não se sentia bom o bastante, não se sentia perdão, não se sentia tão quanto ela. Então ele se inferiorizava, ele se colocava para baixo. E acontecia de ter ciúmes, né? E inúmeras coisas, né? Então ele começava a pensar, nossa, tá vendo? E o pior, né? Quando os amigos começam a elogiar, nossa, que mulher bonita. Então ele começa a se sentir ainda mais feio, mais inferior. E começa a dar certo. Tá vendo? Na primeira oportunidade que ela encontrar um mais bonito que ela vai me largar pelo outro. E isso não vai funcionar. E o que acontece? Ele começa a dizer que, dentro da cabeça dele, né? Que ela vai frequentar pessoas chiques, pessoas mais elegantes, pessoas do mesmo nível social e que vai começar a comparar com ele, que ele vai começar a se sentir ainda pior, né? Começa a fazer filmes na cabeça. E depois ele começa a pensar, eu não tenho dinheiro o suficiente para manter o padrão de nível que ela tem ou para fazer os prazeres que ela merece, né? Dar o que ela merece. Eu não sou tão bonito o bastante para satisfazer os olhos dela, né? Eu não sou inteligente e culto o suficiente.
Então ele começa a se colocar para baixo. Eu não sou charmoso o bastante, não sou atraente o bastante, não sou bonito o bastante. E isso tudo começa a mexer com a cabeça da pessoa, né? E aí o que acontece? Quando ele começa a se comparar com os outros, ele começa a se inferiorizar ainda mais. E começa a ficar com mais medo. E para evitar que isso tudo aconteça, ele se sabota e acaba com tudo. É melhor agora do que depois. Agora eu sofro menos, entende? Então, às vezes é uma relação que tem tudo para dar certo e a pessoa se sabota simplesmente pelo fato de não se sentir bom ou boa o bastante. E isso acontece em qualquer área da sua vida. Chegando mais gente aqui no Instagram. Sara, boa noite, seja bem-vinda. É um prazer ter você aqui. E o que acontece, né? A gente às vezes fica se perguntando, mas de onde é que vem isso, né? Por que isso acontece? De onde é que vem essas ideias, essas vozes que ficam ali conversando com você? Isso acontece simplesmente por causa do que você já viveu lá no passado, na sua infância, né? De alguma maneira, quando você vem crescendo, você vem vivenciando experiências e você vai adquirindo conhecimento com aquilo. E tanto pode ser coisas boas como coisas negativas. Isso aí é a criança que vai interpretar. Olha, gostei dos coraçõezinhos, bem lembrado. Vão colocando gosto e vão compartilhando a live, né, para que possa chegar até outras pessoas. E assim o Facebook e o Instagram interpreta essa live como relevante e envia para mais pessoas, tá certo? Então, obrigada pelos coraçõezinhos, eu adoro. E aí, como eu estava dizendo, né, a sua história de vida vai influenciar muito no que acontece com você. E isso você vai vir trazendo como adivinhar, né? Porque na idade dos 0 aos 7 anos, a idade onde é criança, ela começa a ter conhecimento, ela começa a adquirir experiência, ela começa a interpretar coisas, e aí é onde vão se instalando as crenças possibilitadoras, né? Aquelas que impulsionam a pessoa para frente, como as crenças limitantes, né? Que impedem a pessoa de andar desde a sua infância. Isso já começa a acontecer, né? Eu vou explicar como isso acontece daqui a pouquinho, né? E aí, o que acontece, né? Vem acontecendo uma série de coisas na sua vida que você talvez não ache que fez as coisas direito. Então você começa a achar que não fez nada direito, que você faz tudo errado, que você não consegue. Então isso tudo vai começando, a sua interpretação enquanto criança vai se instalando, né? Como um programa na sua cabeça. E aquilo vai se instalando, né? E aí você vem repetindo aquilo, cada vez que aquilo se repete, você vai interpretar ou da mesma maneira, que sejam os mesmos episódios, mas em situações diferentes, ou situações diversas em que você talvez interprete para o bem, como você vai conseguir. Nós temos mais crenças possibilitadoras do que limitantes, né? Senão não estaríamos aqui. Então, as limitantes são aquelas que interferem no seu desenvolver, no desenrolar da sua vida, na parte onde você vai adquirir coisas, a conquistar coisas, a ser quem você deseja ser, né? Então, quando isso vem se repetindo, vem causando uma série de impactos emocionais. E aí, onde mora o X da questão, né? Chegando aqui mais gente no Instagram. Seja bem-vinda, Dora. É um prazer ter você aqui. E aí eu quero que vocês comecem a refletir. O que é que se passou na infância de vocês? Quais foram as coisas que deixaram marcas, sequelas, né? As boas, ótimo. Podem lembrar à vontade. Mas essas que são ruins, a gente tem a tendência a colocar debaixo do tapete, né? A tendência é esquecer, a não querer falar nelas. E isso, o que é que acontece? Elas continuam lá. E vão virar gatilhos, né? Onde coisas acontecerão no seu momento presente que vão buscar lá atrás, né? O que a gente chama de gatilho. É quando dispara uma emoção que já está instalada desde a sua infância. E isso vai gerar uma série de coisas, né? E aí, como você interpreta, né? Ou como a sua criança interpreta, muitas vezes pode ser, eu não sou boa o bastante, eu não sou boa o suficiente, eu não consigo fazer tal coisa, eu sou incapaz, eu sou burra, Uma série de coisas pode se passar pela cabeça de uma criança, né? E aí você, na fase adulta já, né? Com toda essa bagagem que você vem trazendo, você se sabota. Você procrastina, você desiste, você foge da situação. E tudo isso, né, tem um motivo, obviamente. O motivo é que tem uma crença aí atrás, sustentando esse seu comportamento.
Entende? Chegando aqui, minha mamãe linda. Um prazer ter você aqui. Seja bem-vinda, mamãe linda. E aí, continuando, né? O motivo é o que aconteceu com você lá na sua infância, né? É esse o motivo que vai causar esse impacto emocional e que vai ficar ali, porque as emoções, elas ficam impregnadas no nosso corpo. Elas são registros, né? Elas ficam registradas no nosso corpo. E se você não tem conhecimento de como trabalhar com elas, elas ficam ali e vão começar a gerar outras coisas. E pronto, né? Eu vou dar um exemplo aqui de uma criança. Como é que cria-se uma crença, né? São repetições de fortes impactos emocionais ou repetição de pensamento. Por isso é que vem a parte importante que nós depois podemos ressignificar essa crença. Entende? Na fase adulta. Onde alguma coisa que te travou, que te deixou com um trauma lá na tua infância, alguma coisa que bloqueou, você consegue simplesmente transferir isso ou ressignificar isso com o resgate daquela emoção. Ok? Então vamos por parte, né? Quando uma criança, né? Como é que ela adquire uma crença que possa bloquear ela por uma vida inteira, talvez, né? Vamos supor que uma criança está comendo, né, na mesa, lá, com a mamãe, com o irmãozinho e tal. E de repente, vou pegar aqui o meu copo para exemplificar, né? Tô aqui com o meu café. Como criança não toma café, né? Vamos supor que a criança tá tomando suco. E aí ela derrama o suco em cima da mesa. E a mãe trocou a toalha, né? A toalha tá limpa, a toalha da mesa. E a mãe começa a gritar: "Você, faça atenção, seu desastrado! Você sujou a mesa toda, eu troquei essa toalha hoje de manhã, mas você não faz nada direito! Oh, meu Deus! Limpa aí, limpa isso agora, limpe tudo!" Esse falar assim deu aquele impacto na criança. Daí foi suficiente para a criança começar a se emocionar, a se sentir que ela não fez nada direito, né? Ainda por cima a mãe verbaliza: "Você não faz nada direito, seu desastrado!" Então ela teve aquele impacto, pronto. Já começou dali a criar qualquer coisa. E aí o que acontece, né? Passou, vem outro dia. E aí acontece a mesma coisa. Com outra circunstância, mas acontece igual. Agora a criança derrama no chão, né? Vem ela passando ali com o copinho dela, derramou o suco no chão. E aí a mãe, né, faz logo aquele espanto: "Você tem atenção, cuidado! Eu limpei a casa hoje, meu Deus, mas essa casa não pode ficar limpa um dia. Você não faz nada de desastrado. Sai daí, agora vai ficar a casa toda pegajosa." Pronto. A criança já se emocionou, chora. E, de novo, ela não faz nada direito, é uma desastrada, a cabecinha da... né? Aí, vamos supor, passou por ali e tudo mais, né? A criança tá ali tranquila e outro episódio. Tá ali de manhã cedo, né? O pai, a mãe, o filho, o irmão, a irmãzinha, estão todos tomando café antes de ir trabalhar. Aí o pai já tá naquele corre-corre porque vai trabalhar, mas quer tomar café com a família, né? Antes de sair de casa. E aí a criança vem lá com o copo dela, ou quer que seja o suco ou o chocolate, com leite com chocolate, e derrama sem querer em cima do pai. E mela a roupa, e desce por aqui, por dentro da blusa, e mela a calça, sapato, mela o chão, mela tudo. Aí o pai começa com o escândalo: "Meu Deus, você me sujou todo, agora já tô em cima da hora de ir pro trabalho. Você, agora vou ter que trocar essa roupa toda. Mas você não faz nada direito, seu desastrado." E aí vem a mãe e ainda acrescenta: "Mas esse menino tá danado, todo dia é uma coisa, mas ele não consegue fazer nada direito, só faz merda, mas você não se..." Pronto. A criança já teve um impacto emocional forte o suficiente para criar uma crença de que ela não é boa o bastante, de que ela não é capaz, de que ela é insuficiente, de que ela não é boa o suficiente, entende? Então começa daí. E daí, o que acontece? As crenças, né, começam a se fortalecer através desse impacto emocional. Ele interpretou a situação daquela maneira. Então ele já criou uma crença, entende? Então quando ele derrama na mãe, na mesa, no pai, são situações diferentes, mas que trouxeram o mesmo impacto, porque ele recebeu a reclamação. Então, quando ele derrama o chocolate no pai,
ele já sabe o que vai acontecer, então ele já começa a se tremer, porque já sabe que vai ter uma reclamação que vai vir a seguir. Entende? Porque ele já viu, ele já passou por 2 outras vezes, onde a mãe reclamou, onde a mãe gritou. Então, se ele derramou no pai, a mãe ainda estava... Nossa, ele já entrou em pânico. Então, quando aconteceu tudo aquilo, o impacto foi suficiente para que ele registrasse aquilo no inconsciente dele. Entende? Então, no caso, se os pais, que também não sabem, né? Que a gente não pode culpar sempre os pais também tiveram os pais deles, né? Também tiveram ensinamento, também tiveram tudo o que nós tivemos com os nossos pais tiveram com os pais deles, que tiveram com os avós, com os bisavós, e aquilo vem toda uma árvore, né, na sua família. E vem passando de geração em geração certas coisas. Então, o jeito que sua mãe lhe tratou, talvez você hoje trate o seu filho ou a sua filha. A não ser a partir do momento que você tem conhecimento, que você tem entendimento de que aquilo possa causar qualquer coisa e você já, não, fez comigo, eu não vou fazer, não vou repetir o mesmo erro com meu filho. Você já quebra a crença ali, porque você já não passa pra frente, entende? É assim, só que o que acontece com o seu filho, com a sua filha, você não tem como controlar, porque a interpretação de uma criança não tem como... O Instagram tá dando falha, espero que não caia a conexão. Então, o que acontece é que você não tem como controlar, né? Depois desses impactos emocionais, o seu filho ou sua filha, ele vai interpretar o que ele quiser. Você não tem como entrar na cabeça da sua criança e dizer, olha, não é isso. Não, ela pode simplesmente interpretar, minha mãe não me ama o suficiente, minha mãe não gosta mais de mim. E começar a se sentir inferiorizado, desprezado, abandonado, entende? E a criança vai querer se defender disso. Então, o que é que vai acontecer? Aí é onde vem uma X da questão. Para evitar que isso tudo aconteça, a criança já vai começar a querer fugir da situação. Então ela vai evitar que certas coisas e situações aconteçam para que não venha a sentir aquela emoção outra vez, né? Aquele sentimento de rejeição ou aquele sentimento de insuficiência. Entende o que eu quero dizer? Então, para evitar isso, o que acontece? Ela começa a recuar, começa a se afastar, começa a evitar de fazer certas coisas, começa a se privar, começa a dizer, já que eu não sou capaz, eu não vou nem tentar. Entende? E aí, o que acontece? É que isso vai começar a criar crenças a nível de identidade. É quando ela diz, eu não sou o bastante. Ela está falando dela. Eu sou insuficiente, eu sou. É uma crença muito enraizado, entendeu? Aquela coisa que você se vê assim. Então são crenças fortíssimas, em que quando você muda a sua autoimagem, você pode mudar toda a sua vida. Entende? A importância de saber lidar com isso. Porque quando você não tem consciência, você não vai fazer nada. Você vai continuar patinando e vai viver no looping eterno, porque você não sabe como lidar com isso, você não tem nem, muitas vezes, noção. Talvez você já tenha consciência disso, já ouviu falar. Outras pessoas talvez estejam ouvindo isso pela primeira vez. Entende? Então, é bem interessante ter consciência para que você possa lidar não só com os seus, como dos seus filhos, para já evitar que aconteçam outras maiores, né? Mais um cafezinho. Porque quando você começar a fazer de tudo para se proteger, para não querer sentir aquilo, você vai começar a fugir. Aí você procrastina, aí você vai fazer outra coisa, você vai fugir como o diabo foge da cruz, porque você vai ter medo de sentir aquilo de novo. Isso tudo a nível inconsciente, tá, gente? Uma pessoa em sã consciência não vai fazer isso deliberadamente. Porque muitas dessas crenças, elas são invisíveis, você não sabe que tem. Porque se tivesse, ela perdia o sentido, né? Então, é assim, quando a gente consegue trabalhar com as crenças, é porque você não sabe que ela tá ali. Ela tá ali no piloto automático, no seu inconsciente, né? E por mais absurdo que isso pareça, é a realidade. É assim que isso acontece, né? E se você conseguir já começar a identificar isso, você já começa a mudar certas coisas e você vai ver que a mudança ela é muito rápida e ela é maravilhosa, né? E aí, se você quer resultados na sua vida, né? Se você quer ter resultados diferentes, aproveitar que agora vai chegar a virada do ano, né? Que você vai, olha para trás e diz assim, meu Deus, eu não fiz tudo que eu queria ter feito. Então, você vai poder usar
todo esse... É isso que eu tô trazendo pra você aqui, ao seu favor, pra já começar a mudar coisas, né? Porque é preciso que você entenda que se você não consegue fazer o que você tem que fazer para que a sua vida mude um ano para frente, você bloqueia, você trava, é porque tem alguma coisa que está prendendo você atrás. Tem alguma coisa por trás disso. E vale a pena investigar. Porque pode ser uma crença muito enraizada que está lá atrás, que você não vai conseguir lidar com ela sozinho ou facilmente. Entende? E aí que assim as coisas começam a acontecer. Então, mais uma vez, boa noite para quem está chegando aqui no Facebook e aqui no Instagram. Continua chegando, gente, isso é maravilhoso. Muito obrigada pela presença de todos vocês. E aí, não sei o que aconteceu com você na sua infância, né? Não sei como é que veio acontecendo esses episódios, se você vem trazendo marcas muito fortes, emocionais da sua infância até o seu momento presente, né? Se por acaso a sua mãe ou seu pai te colocava para baixo, né? Ou se a professora da sua escola falava com você ou lhe reprimia na frente dos coleguinhas e você se sentia envergonhado. Muitas coisas podem ter acontecido durante a sua infância. Se você sofria bullying na escola, por exemplo, isso deixa marcas sérias, marcas fortíssimas que podem impactar toda a vida de uma pessoa. Eu já vi muitas pessoas com casos de bullying que, depois de uma boa sessão de crenças, conseguiu no caso, destravar, né, muitas coisas da sua vida. Se de repente os seus pais te faziam medo quando você era pequeno, sabe? Ou se você faz isso com seus filhos, faça atenção, né? Que a criança vai ficar no ciclo do medo. Se você, por acaso, vamos dar um exemplo, né? A criança é uma criança que não fica parada, né? A criança tem muita energia e tal. Então você quer que a criança fique quieta. Então, aí vem a mãe e diz assim: olha, cuidado com o bicho papão, ele vai te pegar se tu não ficar quieto. Olha, o bicho tá debaixo da cama. A criança já tem aquele medo, né? Já fica com aquele impacto. Ou de repente diz: olha, o velho do... Eu ouvi isso. O velho do saco, ele vem te buscar. Gente, isso é muito sério, porque a criança começa a interpretar, ela faz um filme na cabeça dela. Ela fica quieta e você fica feliz. É claro, a criança ficou quieta, agora eu posso fazer o que eu quiser, né? E a criança tá ali fazendo um filme na cabecinha dela que você não tem como saber o que é, né? E aí, de repente, ela começa a pensar: aí, se o velho do saco vir me levar, é porque minha mãe não tava aqui, então minha mãe vai me abandonar. Então, entende? Sério, muitas coisas podem se passar na cabeça de uma criança. E isso vai implicar na fase onde ela vai se desenvolver, né? E aí tem outra coisa também muito séria, né? Se caso você interpretou que nada do que você fazia era bom, nada do que você fazia era suficiente para agradar seus pais ou para agradar a professora. Por exemplo, né? Você traz um desenho, a criança traz um desenho da escola, aí vem ela toda feliz com um desenho assim na mão. Vou dar um exemplo, exemplificar aqui pra vocês. Vem com um desenho, às vezes tem só os riscos, né? Assim, umas coisas assim bem esquisitas, você olha assim, não parece com nada. Aí a criança chega: mamãe, papai, fiz esse desenho pra você. Aí você, né, no caso a mãe, né? Ah, coloca ali, depois eu vejo. Aí joga o papel, o desenho assim em cima do móvel. Ah, deixa ali, depois eu vejo. E às vezes depois esquece, não vai ver. E a criança fica assim, quieta, mas, né, não viu, não deu atenção. Então a criança começa a interpretar que o desenho não é bonito, que o desenho não é bom o bastante para agradar os olhos do pai ou os olhos da mãe. E daí já começa a criar crenças na cabecinha dela, entende? Ou, por exemplo... qualquer outra coisa é mais importante do que dar atenção pra mim, né, que sou o filho. E isso tudo são coisas que a gente não tem como saber, né? E a própria criança, ela não tem como saber. E aí tem mais coisa, né? Essa é bem interessante. Quando a criança é pequena, mas já tá indo pra escola fazer provas, tipo assim, seus 6, 7 anos, 8, 9 anos, né? Que é na fase que ainda dizem os especialistas que dos 0 aos 7 anos é a fase onde se adquire mais. E que a partir dos 7, a criança já vai desenvolver crenças relacionadas àquelas que foram as primeiras. Então é como se fossem filhotes das crenças raízes, das crenças matrizes. Como se fossem filhotes, né, que vão se instalando, né? E se trata só aquele que veio depois e não trata a causa, é como se você pega uma doença e dá um remédio.
a pessoa fica bom na hora, né? Porque passam os sintomas, mas daqui a 2 ou 3 dias ela volta, porque você não tratou a causa. E é o mesmo caso. Então, se trata aquela pequena e não tratar a causa, o que acontece é que depois a pessoa volta a ter o mesmo comportamento que tinha antes. Não sustenta, não tem sustentação. Entende? Então aí vamos supor que a criança foi lá, fez a prova e chega em casa feliz da vida porque tirou uma nota muito boa. Tirou um 9, ou tirou um 10. Chega feliz, mamãe, eu tirei um 9, eu papai, eu tirei um 10. Aí o pai vai lá e responde, eu ouvi isso também, tá, gente? Você não fez mais que a sua obrigação. Você não faz nada, você só estuda. Tem mais é que estudar e tirar nota boa mesmo. Como é que uma criança vai interpretar isso? Você tem como saber? Não, não tem como saber. Mas é muito engraçado, porque ela começa a criar histórias na cabeça dela de que ela não é boa o bastante, que ela não é boa o bastante, que ela não é suficiente o bastante. E isso ela vem trazendo, gente. É uma coisa muito incrível. E uma vez que está enraizada, tem que tratar mesmo a causa. E aí, acontece muitas vezes isso com o nascimento dos irmãos, né? Quando tem irmãos, né? Comigo aconteceu isso. Eu fui filha única até os 6 anos. Quando eu tinha 6 anos, nasceu meu irmão. Tá aqui minha mãe que não me deixa mentir. E, geralmente, o irmãozinho que veio depois, como é menorzinho, então ele ganha mais atenção, obviamente. Ele depende da mãe pra tudo. Só que a criança que já tá lá, né, a primeira, ela não tem o filtro pra isso. Então ela começa a pensar que tá sendo desprezada, que tá sendo abandonada, que a minha mãe só dá atenção pra ele ou pra ela e menos pra mim, né? Então começa a criar essa rivalidade entre eles. E aí se a mãe, né, que claro, a mãe não tem culpa, ela não faz aquilo de propósito, mas a criança interpreta da maneira dela. Então, então o que a criança vai fazer? Vai fazer de tudo para chamar a atenção dos pais. Que seja um desenho, que seja fazendo uma astúcia, uma arte, né? Que seja até ficando doente. Que era o que acontecia comigo. Tá aqui minha mãe que não me deixa mentir. Todos os natais eu adoecia. Com a garganta. Então a gente não podia viajar para casa dos meus tios, não podia viajar para casa de ninguém. Porque eu ficava doente. E hoje é que eu tenho consciência disso, de que era para chamar a atenção dos pais. E muitas crianças ficam com febre, outras ficam com gripe, outras ficam com qualquer coisa. Mas às vezes é uma coisa que dura 2, 3 dias e passa, porque foi de fundo emocional. Entende? E você não tem como saber. E nem a criança vai saber te explicar isso. E depois, mais na frente, isso vai se repetir com outras coisas. Por isso, a importância de você saber, hoje, né, que você já tem consciência de saber lidar com isso. O que mais que a gente tem para essa noite? Pois é. Então, o X da questão, né? É a parte mais interessante e mais linda disso tudo. É que as crenças limitantes, elas são mentirosas. Elas são mentirosas. Porém, elas vêm para te proteger. Porque quando você cria uma crença dessa na sua cabecinha, você cria essa crença para proteger você dos acontecimentos. Chegando mais gente aqui, sejam bem-vindas aqui, meninas, no Instagram e no Facebook. Danila, Joselma, Ana Margarida. Boa noite para vocês que estão chegando agora. Sejam muito bem-vindas. E fiquem até o final, porque hoje eu resolvi dar um presente de Natal antecipado para todas vocês. Os sinais do universo hoje tocaram forte no meu coração. Isso eu expliquei no começo da live. Vocês podem voltar, vai ficar gravada, vocês podem assistir tudo de novo no início. E aí, como eu tava falando, né? As crenças são mentirosas, mas elas vêm para te proteger de qualquer coisa. Então, quando você cria uma crença dessa, ela tá te protegendo daquela situação, daquele sentimento, daquela emoção que você teve com aquilo. Só que na época de hoje, né? Ela serviu na época que ela foi criada, porque ela queria te proteger daquilo. Só que na época, no contexto da sua vida hoje, ela não... Como ela não se vai te trazer alguma limitação. E aí é a questão, né? Em que ela tá te limitando na tua vida hoje? De te impedindo de conseguir transformar, conquistar os teus objetivos, né? O que será que tá te impedindo? O que te impede de fazer o que tem que ser feito? Crenças estão lá atrás, né? A questão é que o que você tem é certo. A questão é quantas. E o quanto ela te impede de fazer o que você tem que fazer, né? E aí,
Quando você começa a ter consciência de que ela é mentirosa, de que ela não te serve mais, você começa a trabalhar nelas, elas começam a perder os sentidos, ou você, se for uma crença muito enraizada, você pode ressignificar ela. Isso é uma certeza. Você ressignifica e você vai começar a transformar a sua vida, porque você vai transformar essa crença numa crença possibilitadora, uma crença que te impulsione, que te empurre para frente, entende? Mas para isso é preciso que você tenha consciência delas. Você precisa saber que elas existem, né? Porque nem todo mundo sabe que isso existe, né? Principalmente essas crenças que são muito fortes, crenças de que não é bom o bastante, que não é boa o suficiente, essas crenças que não, né, que você se sente incapaz, são fortes demais e você acha que aquilo é seu, porque você está acostumado a lidar com aquilo desde sempre, então você acha que aquilo pertence a você, faz parte, muita gente acha que faz parte da característica dela, ou do temperamento, do caráter, e não sabe, que vem simplesmente de uma história lá de trás, né? E aí eu te pergunto, tá doendo a sua vida atual? Tá doendo o suficiente para que você consiga se movimentar para sair dela? Ou você consegue ficar na sua zona de conforto? Até quando? Né? Até quando? Porque se você sente que já não dá mais, que já não dá para viver assim, que você quer uma vida nova, que você quer conquistar suas coisas e que você já tá cansada de ficar 2 passos para frente e 10 para trás, é preciso que você tome uma atitude, né? Nós estamos acabando o ano, mas ainda tem tempo. Ainda tem tempo de você chegar no final do ano e na virada, em vez de você começar a se lamentar dizendo: ai meu Deus, eu não fiz o que tinha de fazer, eu não fiz nada, minha vida não mudou, meu ano não valeu de nada. Você vai simplesmente dizer: eu consegui ao menos um passo, eu consegui dar. E esse um passo vai te fortalecer de tal maneira para que você comece já o 2020 transbordando de alegria, de emoção, de vontade de transformar a sua vida, né? Simples assim. Mas você precisa sentir que esse é o ano da mudança. Você precisa sentir que essa é a hora da virada de chave. Você precisa sentir isso em você, porque a única pessoa que pode transformar a sua vida é você mesma. Por mais que eu esteja aqui agora incentivando, motivando e falando para você coisas que eu vivenciei, porque os aprendizados que eu trago para vocês são coisas que eu vivi, né? Que aprendizado é aquilo que a gente experiencia na nossa vida. Não é só o que a gente lê em livros, isso não é aprendizado. Você só apenas enriqueceu teoricamente, mas aquilo que a gente vive e aquilo que eu vim aprendendo, eu apliquei na minha vida. E é isso que eu incentivo você. Aplique na sua vida a partir de agora. Aplique na sua vida desde já. Porque se você fica só na região dos pensamentos, você não vai sair do lugar. Você vai ficar no looping eterno. Porque se você não põe em prática aquilo que você aprende, você não vai conseguir transformar a sua vida, né? Você vai se tornar repelente para as coisas boas. Porque se você continua, fica nesse impasse de estar sempre nessa 2 passos para frente, 3 para trás, você vai continuar nessa vibração da escassez, da perda, da falta, da mágoa, do rancor, e a sua vibração vai atrair mais daquilo, e você vai se tornar. E quando você começa a trabalhar, mesmo que seja um passo pequeno por vez, cada passo pequeno que você dá durante o decorrer do seu ano, no fim do ano você tem milhões de passos que vai causar uma transformação imensa na sua vida, né? Mas para isso a decisão precisa partir de você, precisa partir do seu coração. Quando você diz: chega, agora não dá mais. Eu não quero mais isso para minha vida, eu quero uma vida nova. Eu quero começar o ano com outro ar, eu quero começar 2020 com a corda toda. Basta você começar agora, simples assim. Comece investigando em você. O que te bloqueia, o que te trava, o que você vem carregando como lixo dentro do seu inconsciente que vem da sua infância. Comece a trabalhar em você. É preciso que você trabalhe em você, né? E o que eu tinha para dizer para você em relação a isso é que 2020 está aí na porta e que você pode começar já. E para isso, né? Eu tenho um mantra, é como se fosse um mantra, mas é um exercício que mudou muito a minha vida. E eu vou trazer esse exercício para você. Esse exercício eu aprendi dentro de um treinamento que eu fiz, onde eu paguei por ele,
né, dentro do treinamento, mas eu vou trazer gratuitamente para você aqui para ajudar, para você já começar a despertar hoje, para você já começar a trabalhar em você. E o exercício era o seguinte: você pega um post-it. Quem me conhece, quem frequenta a minha casa, já viu que eu tenho post-it para todo lado. Post-it são aqueles papeizinhos, eu não trouxe aqui, que tem uma cola, onde a gente escreve, arranca e cola, né? Em algum lugar, algum lembrete para não esquecer. E eu colava os meus exercícios na geladeira, nas portas, na tela do computador, no meu celular, em todos os lugares onde eu podia. Meu marido às vezes queria fazer a barba e tava lá, o espelho cheio de post-it colado. Comprei um quadro e coloquei os post-its lá também. Isso tudo faz parte da sua reprogramação mental. Então, quando eu estava nesse processo de reprogramar minha mente para o sucesso, de reprogramar minha mente para as coisas boas, para a abundância, para a prosperidade, eu pratiquei e pratico. Eu até hoje tenho, né? E eu vou ensinar para você um deles, que é você escrever um papelzinho e você repetir para você mentalmente sempre. Você pode até fechar os olhos. Não tem ninguém olhando para você. Você tá aqui sozinha comigo, né? Que vocês todos estão me vendo, mas eu não tô vendo vocês. Então, aproveitem esse momento para que você já comece a trabalhar em você. Você vai repetir: eu sou bastante, eu sou suficiente, porque Deus não faz nada pela metade. Então eu escrevi isso, eu coloquei como fundo de tela do meu telefone. E você pode fechar os olhos e repetir 3 vezes: eu sou bastante, eu sou suficiente, porque Deus não faz nada pela metade. Eu sou bastante, eu sou suficiente, porque Deus... É aquilo que você está falando, né? E você repete: eu sou boa o bastante, eu sou suficiente, porque Deus não faz nada pela metade. Eu sou filha do Criador. Entende? Então aí você começa a reprogramar a sua mente. É uma das maneiras de reprogramar as crenças, não é com o forte impacto emocional, ou com a repetição, né? Com as afirmações que você repete. E quando você sente, você tira a resistência, porque se você diz e na sua cabeça você não acredita no que está dizendo, você está reforçando a crença, você não está fazendo nada de bom para você, entende? Então, isso é muito importante que você repita diariamente, constantemente na sua vida. Eu sou o bastante, eu sou o suficiente, porque Deus não faz nada pela metade, ok? Então, repitam isso diariamente e você vai ver a transformação começar a acontecer na sua vida. Agora mais um cafezinho. E eu vou trazer para você agora o presente que eu prometi lá no início da aula. Hoje eu resolvi trazer um presente maravilhoso para você, que tocou, né, os sinais do universo tocou no meu coração. Aqui com a minha caneta batendo, vou fazer gling-gling aqui no seu coração também. Que, de acordo com tudo isso, né, os números que se repetiram hoje, como eu falei pra você durante o meu dia todo, 11:11, que é a data de hoje, 11 horas e 11 minutos, depois o 111, então tudo que eu via tinha um 1 no meu dia hoje. Então, depois de, né, ler bastante o que significava, aquilo tocou muito, fez todo sentido pra mim. Então, como tem tudo a ver com o tema da nossa live de hoje, eu quero oferecer pra você um presente que vai ser uma aula, um aulão que eu vou dar pra você de presente, lá na plataforma chamada Zoom, que é uma sala de aula virtual. E essa aula vai ser como ter resultados incríveis em 2020. Para que você possa transformar a sua vida, para que você possa começar 2020 com o pé direito e com a corda toda. Então, para isso, eu criei um canal no Telegram, onde só vão entrar as pessoas que estiverem interessadas no assunto. Eu não vou deixar o link do Telegram aberto, que é para poder não entrar pessoas que queiram fazer bagunça e tudo isso. Então, se você que está aí assistindo, você deseja participar dessa aula, você me manda no privado: eu quero participar da aula no Zoom, e eu vou enviar para você o link do Telegram, onde lá eu vou passar todas as informações, o horário da aula, como é que vai funcionar, a data, né, que vai ser no decorrer desse mês de dezembro, mas eu não tenho data certa, né, o dia e a hora. E essa aula vai ficar, no caso, essa sala de aula vai ficar com link privado para as pessoas que receberem. Então, só entra na aula quem clicar lá no link que eu enviar. E para isso, eu criei esse canal no Telegram, onde eu vou disponibilizar para vocês. Então, me manda um oi, um ok, e aí a gente vai fazer esse aulão lá, onde vão ter técnicas, né? Eu vou trazer uma ferramenta de coach maravilhosa para você que você possa já começar 2020
com tudo, transformando a sua vida, não só a sua, né? Porque quando a gente muda, o mundo muda. Então, se eu começo a transformar a minha vida, eu vou transformar também de quem está à minha volta. Porque eu vou ser um exemplo, eu vou mostrar para as pessoas aquilo que está mudando em mim. E não vai nem ser preciso mudar ninguém. As pessoas, quando verem a sua mudança, vai, nossa, o que é que você fez? Está tão diferente. Ai, que coisa boa. O que é que me ensina? Aí você vai e fala. Não precisa estar convencendo o A e B, né? Que quando a gente começa a despertar, a gente quer despertar o mundo todo junto. Então, primeiro desperte você. Primeiro trabalhe em você. E quando você vê a mudança e a transformação na sua vida, aí sim você fala para quem você quiser. Tá certo? Mas é muito importante que você guarde para você, que você não fale para pessoas que vão, talvez, não compreendam o que acontece com você, ou não compreendam esse seu processo de despertar, e vão começar a encher a sua cabeça de coisa. Então, se você não quer se chatear, se você não quer desmotivar ainda mais, guarde para você. Faça os seus exercícios, coloque em prática, porque senão não vai funcionar, né? E essa ferramenta que eu vou trazer para vocês é uma ferramenta bem prática, onde vai dar muita clareza para que vocês consigam construir, né? Como eu li ali nos números, que o número 1, deixa eu ver aqui o final, nos lembra que criamos nossas próprias realidades com nossos pensamentos, crenças, intenções e ações. Então, como essa parte final do texto tinha tudo a ver com a nossa aula de hoje, então é por isso que vai ser incrível. Se você quer transformar a sua vida, então me manda lá um okzinho, um oi, que eu mando para você o link do Telegram, que já está aberto o canal, onde você vai poder entrar, vou poder trazer dicas diárias para você. Você vai estar tudo que se passar aqui, e tudo que eu for oferecer de presente para vocês, que seja uma aula surpresa, uma aula presente, uma ferramenta, o que quer que seja, vai se passar lá dentro do Telegram, tá certo? Porque lá quer dizer que são pessoas que queiram e que gostem do assunto e que queiram interagir. Então, não vai ficar aberto para não ter bagunça. Então, para isso, manda aqui um ok para mim se vocês gostaram do presente, né? Se vocês gostaram desse... Foi uma inspiração que eu tive hoje para ajudar vocês na transformação, né? Quem tá aqui querendo conquistar coisas novas para esse ano, chegou o momento. Mas essa decisão precisa partir de você. Precisa que isso vibre no seu coração, entende? A vontade da mudança, a vontade do querer uma vida nova, de querer conquistar aquilo que você sempre quis, né? Que seja um novo trabalho, que seja fazer mais dinheiro, que seja um novo relacionamento, ou que seja reatar os laços do seu antigo relacionamento. Tudo isso você pode fazer transformando primeiro você, transformando a sua vida, transformando tudo aquilo que você acha que talvez já não faça mais sentido. Então, é a hora da virada de chave, é a hora da mudança. Então, vamos começar 2020 juntas, com a força toda. Então, coloca aqui um oizinho, um like pra mim. E o nosso assunto de hoje vai ficando por aqui. A nossa live de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, que eu tenha trazido assuntos relevantes, que possa agregar valor à sua vida. Tá certo? Então, obrigada à presença de todos vocês. Todos que participaram, né? Na noite de hoje. O meu beijo. O meu abraço. Ainda temos aqui, ó, quantas pessoas online. Obrigada pela presença. Vocês são maravilhosos. Vocês merecem isso e muito mais. Então fiquem ligados aqui que ainda vou trazer mais coisa para vocês, tá bom? Mais presentes até o final do ano. Tudo para nossa transformação, né? Então, um beijo, um abraço. Fiquem com Deus. Um beijo, um abraço de luz no coração de vocês. Sintam-se beijadas e abraçadas. E amanhã, antes que eu esqueça, amanhã tem live dupla no canal das Orgonites, né? Depoimento de uma querida, Cristina, que vai trazer o depoimento dela para vocês. Quem quiser participar, amanhã no mesmo horário. E semana que vem tem mais Café Terapêutico. Amanhã, diário terapêutico com Orgonites. E na próxima segunda, mais Café Terapêutico, tá bom? Então, beijo. Abraço para todas vocês e até amanhã ou até próxima semana. Tchau, tchau. Não esqueçam de me deixar um recado para eu incluir vocês no canal do Telegram, para vocês ganharem o presente de vocês, tá bom? Beijo, tchau, tchau.